Há pessoas que respiram, falam, trabalham, amam, projetam e ainda assim vivem como quem nunca acordou verdadeiramente. Estão vivas, mas segundo que tipo de vida? Conforme esse tipo de vida, assim será também o tipo de homem. Quero chamar-vos para a Escritura e hoje vamos refletir sobre a vida do homem. É que a Escritura não mede a vida apenas pelos batimentos do coração, mas pela sua origem, pela sua direção e pelo seu governo. É por isso que o apóstolo Paulo fala de homens, de tipos de homens diferentes, não no sentido biológico, cultural ou social, mas no sentido espiritual. Antes de avançar, quero dizer-te que estou a falar-te de verdades e de realidades espirituais que se creem e aceitam pela fé e que constam da Bíblia Sagrada. Muitas vezes a razão não compreende e rejeita. Mas o meu apelo é para que abras o teu coração, os olhos do teu entendimento e possas compreender estas verdades espirituais que serão úteis para a tua vida, sem dúvida nenhuma. Por isso, hoje eu queria pensar contigo acerca de 3 expressões bíblicas e que muitas vezes são confundidas ou mal compreendidas. A Bíblia fala de 3 tipos de homem ou apenas de 2 tipos de homem? É isso que nós vamos saber, aprender durante este vídeo. Então vejamos. A Bíblia fala de o homem natural, fala do homem espiritual e fala do homem carnal. Não se trata apenas aqui de ver a definição em si. Onde é que eu estou? Qual destes tipos de homens é que eu sou? Essa certamente é uma avaliação proveitosa. Mas o importante é ver que segundo que princípio eu estou a viver. Segundo esse princípio será o meu tipo de vida e isso é que é importante. Então eu quero chamar-vos aqui para a leitura bíblica, que é a nossa base, é o nosso ponto de partida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 46, nós lemos o seguinte, que semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último, Adão, espírito vivificante. Refere-se, claro está, ao Senhor Jesus, que é chamado de último Adão e, portanto, é o espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão natural. Primeiro veio Adão e só depois veio Cristo. Para entendermos melhor, só mais uma passagem da Escritura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então nós vimos que primeiro veio o homem natural e só depois o homem espiritual. Depois o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos crentes, diz: Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Vamos então entender estes 3 tipos, estas 3 características do homem. Comecemos pelo homem natural. É o homem que vem de Adão, que nasce em Adão. Todos nós, toda a humanidade, vem de Adão, nasceu de Adão. Então todos, segundo a Bíblia, somos chamados, definidos como homem natural. Por isso é importante entendermos isto, que não é primeiro o espiritual, senão o natural. Então o homem natural, que veio de Adão, é uma alma vivente. Diz a Bíblia que o homem se tornou uma alma vivente. É uma alma, é um ser vivo. É alguém com inteligência.
mas é alguém que é governado pela sua mente natural e pela sua alma natural, ainda sem o governo do espírito. Porque lembremos-nos que o homem é corpo, alma e espírito. O homem natural é nascido de Adão, vivo biologicamente, capaz de moralidade, de fazer atos bons, capaz de ser criativo, criar uma religião, ter uma cultura, porém o espírito que habita em si está morto. É por isso que o homem que nasce de Adão, o homem sem Cristo, é chamado na Bíblia de homem natural, porque tem apenas a vida física, a vida da alma e do corpo, mas não tem a vida do espírito, porque nós nascemos com o nosso espírito como que morto para Deus, de relações cortadas com Deus. É por isso que o nosso espírito precisa receber vida nova, nova vida. E agora veja uma passagem muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, eu quero te dizer que esta passagem é muito importante. Diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está a dizer é que só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, mas como é Deus, conhece também todas as outras coisas. Agora, o homem apenas conhece aquilo que lhe diz respeito. Não é que ele não queira entender, é que não pode ir além, porque lhe falta a vida do Espírito. Estou a falar do homem natural. O homem que ainda não tem Cristo na sua vida, que ainda não creu em Cristo, ainda não recebeu a Cristo pela fé. Então, o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, entender as coisas de Deus. E por isso, como não entende, não se submete, antes rejeita. E não vive segundo Deus, porque não entende. Este é o estado de todo o homem, de todo o ser humano, antes de vir a Cristo pela fé. Por isso é importante compreendermos isto. Muitas vezes as pessoas querem ler a Bíblia, entender a Bíblia e não sabem por onde começar e depois não entendem. Porquê? Porque lhes falta um discernimento espiritual. Falta-lhes o Espírito Santo a iluminar aquilo que a palavra quer dizer e também o Espírito Santo habitando nas suas vidas. Então eu quero-te agora falar acerca do homem espiritual, que é isso que realmente importa e que todos nós devemos almejar e desejar para nós. Ora, se o homem natural nasce em Adão, o homem espiritual tem de nascer em Cristo, ou de Cristo, ou por Cristo. Por isso é que Paulo, naquela passagem que eu li atrás, 1 Coríntios capítulo 15, diz que o último Adão é espírito vivificante. O que é que isto quer dizer? Que Jesus Cristo é o último Adão. Depois dele não virá outro. Ele é a nossa última esperança. E diz que ele é espírito vivificante. É aquele que dá vida ao espírito. Lembremos que o homem natural, que nasce de Adão, nasce com vida física, mas o seu espírito está morto, de relações cortadas com Deus. Então precisamos nascer de Cristo, crer em Cristo, aceitar a Cristo, aceitar o Evangelho, crer na sua palavra. Para quê? Para que ele dê vida ao nosso espírito e nós passamos a entender as coisas espirituais. Passamos a entender a palavra escrita, que é a revelação de Deus deixada no seu texto sagrado. É este dar vida ao espírito, a Bíblia chama de regeneração. Por isso às vezes tenho falado deste termo, regeneração, nascer de novo.
Ora, isto é um ato soberano de Deus, pelo qual o Espírito Santo concede uma nova vida espiritual ao pecador perdido em seus delitos e pecados. Trata-se de nascer do alto, não daqui de baixo. Trata-se de nascer de Deus, não da vontade da carne, do homem e da mulher, mas nascer de Deus. Foi isso que Jesus respondeu a Nicodemos: precisas nascer de novo. Então não se trata de uma reforma moral, de uma psicologia, de um tratamento. Não é uma autodisciplina, mas é uma solução radical. É precisas nascer de novo. Como é que se nasce de novo? Recebendo vida no nosso espírito. Quem é que pode dar essa vida ao nosso espírito? É precisamente o Senhor Jesus, que é o último Adão. E depois dele não haverá outro. Ou aceitas Jesus aqui e agora nesta vida, ou depois de partir sem Cristo, não terás hipótese, não terás solução alguma. Porque o homem parte salvo ou perdido. O homem parte em comunhão com Deus ou de relações cortadas com Deus. E a escolha é nossa. Deus não é culpado das nossas más decisões. Portanto, recapitulando, o homem espiritual foi regenerado, vivificado pelo Espírito no seu espírito. Então, passa a viver agora segundo uma nova fonte de vida que vem de cima. E por isso ele tem um novo desejo, tem uma nova inclinação para as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia fala que a nossa carne luta contra os interesses do Espírito. Os desejos da carne lutam contra aquilo que a palavra de Deus diz. E há uma luta interior. E essa luta será constante até à morte. Mas o homem espiritual sabe discernir as coisas de Deus e também sabe discernir onde está o perigo. E sabe que deve desviar-se do perigo. Deve evitar. Porque a palavra de Deus diz, como nós lemos, que a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito traz-nos vida e paz. Vida de Deus e paz com Deus. Então, a nossa mente passa a ser governada pelas verdades da Escritura. Recebemos uma nova orientação, uma nova direção do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia também diz que nós compreendemos as coisas do Espírito e nós passamos a ter o quê? A mente de Cristo. Passamos a pensar como Cristo pensa. O mais difícil é passar a viver de acordo com aquilo que pensamos. De acordo com Cristo pensava e vivia de acordo com as suas palavras. Mas infelizmente nós falamos muito bem e a nossa vida contradiz muitas vezes aquilo que anunciamos com a boca. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Agora, concluímos então que o homem espiritual não quer dizer que seja perfeito, mas caminha para a perfeição, para a maturidade espiritual. Assim como um menino precisa de crescer, começa a alimentar-se de leite e depois vai alimentando-se de sopa e alimentos sólidos e vai crescendo e vai amadurecendo, cresce fisicamente, mas também cresce mentalmente. Assim também na vida do Espírito nós precisamos passar por um processo de crescimento e que não tem a ver com a idade. Há muita gente que já tem muitos anos de crente, mas que não se exercitou na oração nem na meditação na palavra e são como meninos, não sabem nada, ou percebem pouco. Precisamos crescer também, amadurecer na palavra. E a vida espiritual é aquela vida que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Agora vem aqui a terceira designação do homem carnal, que é o perigo que nós corremos, que o homem espiritual corre. Corre o perigo de não se deixar conduzir pelo Espírito e antes deixar-se conduzir pelos desejos da carne. Então já tu vês que chama-se a isso ser um homem carnal. Não se trata aqui de 3 tipos de homens, mas de 2. O primeiro tipo de homem é o homem natural, que vem connosco à nascença, nascemos de Adão.
O segundo tipo de homem é o homem espiritual. O que acontece é que o homem espiritual, quando deixa de se conduzir pela palavra, passa a conduzir-se pelas suas paixões e desejos carnais, é isso mesmo. A Bíblia chama-o de carnal. Paulo escreve a crentes e, portanto, diz: irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas a meninos em Cristo. Ele já não os chama de naturais, mas chama-os de carnais. Então, o que é carne? O que é ser carnal? Biblicamente falando, não se refere ao corpo físico, mas é a natureza humana caída. Está marcada por desejos e paixões desordenadas. E está marcada por um desejo de independência do governo de Deus. E, portanto, o que é que acontece? O homem carnal é um homem que já tem a vida do Espírito, só que vive como se não a tivesse. Ou seja, ainda está apegado à vida velha. E esquece que agora é um novo homem, tem uma nova vida e que é preciso deixar as coisas velhas. Eis que sou uma nova criatura, diz o apóstolo Paulo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, esse homem espiritual, que tem a vida do Espírito, mas que se deixa governar pela carne, mostra que é imaturidade, mostra instabilidade e mostra que está dividido. Por isso Paulo diz: ainda sois carnais. Porquê? Porque há entre vós invejas, contendas e dissensões. Chegados aqui, importa fazer uma reflexão séria. Para aqueles que ainda não têm Cristo, precisam de passar do homem natural para o homem espiritual, através da fé em Cristo. Para aqueles que já têm Cristo, precisam de abandonar a vida velha, os desejos da carne, as paixões antigas, a idolatria, as tradições vãs, os costumes que não levam a lado nenhum, e voltar-se para a palavra. Por isso, o homem natural é o homem sem Cristo. O homem espiritual é o homem que está em Cristo. Então, se já recebestes vida espiritual, deves viver uma vida que se ajuste a esse princípio. Não deves viver mais segundo os padrões da carne. Não se trata aqui de voltar a ser um homem natural, mas trata-se apenas de amadurecermos espiritualmente. Ora, se não te deixas conduzir pela palavra, não amadureces. Resumindo, religião sem regeneração continua a produzir homens naturais. Não é religião que é a solução para o problema. Mas aquele que se converte a Cristo, depois precisa de permanecer em Cristo. Precisa aprender a viver como Cristo viveu. Precisa ser discipulado. Precisa aprender de Cristo para que tenha a mente de Cristo. E precisa render inteiramente a sua vida a Cristo. Por isso a pergunta não é: sou religioso? Se pertenço a uma igreja? Ou eu sou bom? Não é isso, não é essa a pergunta. Mas é: que tipo de vida estou a viver? Apenas uma vida da alma, a vida natural, ou estou a viver segundo o Espírito? Quem é que governa as minhas decisões, os meus desejos, os meus afetos? Por isso, eu quero convidar-te a uma reflexão. Talvez tenhas passado aqui e sejas ainda homem natural, vivo, mas separado da vida de Deus. Ora, Cristo é o Espírito vivificante. Ele é o último Adão. E ele não veio melhorar o Adão antigo. Não, ele veio criar uma nova vida, uma nova criatura. Agora tu também, que passaste por aqui e que já sejas crente, mas estás a viver na carne. Estás salvo, mas paraste, estás imaturo, estás dividido. O Espírito que te regenerou deseja agora governar-te plenamente.
Estás disposto a render-te ao Senhor? Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por isso, para uns, hoje é dia de nascer de novo. Para outros, talvez, é dia de crescer em maturidade. Por isso, eu convido-vos a orarem comigo ao Senhor Jesus, ou em nome do Senhor Jesus, para que Ele possa trabalhar na nossa vida e possa fazer um milagre. Senhor Deus e Pai, reconhecemos que sem o Teu Espírito estamos mortos e ainda que respiremos. Obrigado porque em Cristo nos deste uma nova vida, não segundo o Adão, o primeiro Adão, mas segundo o último Adão, que é Cristo. Perdoa-nos quando, sendo teus filhos, vivemos como se a carne fosse o nosso Senhor. Concede-nos a todos arrependimento verdadeiro, fome de maturidade e o desejo sincero de uma vida governada pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra. Que não sejamos apenas vivos, mas vivos dentre os mortos, vivos segundo a Tua vida, a vida que nos dás em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Se fizestes esta oração, sabe que Deus é galardoador dos que o buscam. E por isso, certamente, Ele não te deixará sem uma resposta. Com esta esperança, me despeço. Até à próxima. E que Deus nos abençoe.